não sei o que falar. Não sei. E por onde se deu a pré-história aí pelo mundo? Vamos lá? Bom, começando o papo, falando um pouco sobre o que é a pré-história se divide da história da seguinte maneira. Antes do surgimento da escrita, a gente joga tudo pra lá como pré-história, depois do surgimento da escrita, como história. Hoje alguns históricos aí não fazem muita distinção no sentido da palavra pré-história e história. É tudo uma história só. A diferença é que houve antes o advento da escrita e o não advento da escrita. Nós vamos iniciar então aí a nossa era pelo Paleolítico. O Paleolítico tem-se um consenso que o ser humano, na verdade os nossos ancestrais, eles começaram a andar sobre os dois pés em torno de 2 milhões de anos atrás. Mas só com 600 mil anos mais ou menos que esse ser, esse futuro ser humano, futuro Homo sapiens, começa a produzir utensílios. Ele começou a classificar como utensílios esses objetos produzidos por ele. Por quê? Porque esse homem ele conseguia unir a forma já à função do objeto, ou seja, funcionava mais ou menos assim. Ele pegava um osso, transformava numa ponta de lança e ele conseguia entender que a forma daquilo teria uma função, a função de lança para a caça de um animal. Arte das cavernas. Bom, aí por volta dos 35 mil anos, olha só, que incrível. 2 milhões de anos para a gente poder começar a andar sobre duas pés. 600 mil anos para nós começarmos a produzir ferramentas, através de ossos, pedras, alguns tipos de cunhas, enfim. Só que com 35 mil anos surgem as artes das cavernas. E a gente vai falar vamos lá para o sudoeste da França, como vemos no mapa aí, o complexo de Lascaux, um complexo de cavernas onde nós temos a arte dentro das cavernas. Em essencial, um dos povos que mais se sobressai nesse sentido dentro das cavernas, os madalenianos no geral são os responsáveis pelas ornamentações dessas cavernas, não só no complexo de Lascaux na França, mas nós temos também na Espanha, no norte da Espanha. E aí fica uma pergunta: a que se prestou essa arte? Para que serviu essa arte na pré-história? Eu acho que é a pergunta que todo mundo faz. O que a gente faz aí diante dessas imagens? Fato curioso sobre as imagens é que elas não foram feitas de alguma maneira para ser admiradas. Pelo menos por quem passasse por fora das cavernas, porque elas estão muito distantes da entrada. Falando ainda do complexo de Lascaux, elas ficam muito distantes. Então entende-se que provavelmente o homem que ali esteve, ele tinha uma função, essa caverna. De alguma maneira, entrava-se dentro da caverna para se descobrir um novo, ou para se ser iniciado. Para Jansson ele fala sobre a arte mágica dessa caverna. Fato muito curioso, para esse homem do Paleolítico. A gente está falando do Paleolítico na cultura madaleniana. Para eles, dentro da caverna, não existia o senso de separar a realidade da imagem. Então os bisões que nós estamos vendo aí, as caças, as flechas, o homem caído fazia parte de uma cultura onde você queria demonstrar a caça bem-sucedida, porque era o homem que caçava, era um homem que produzia esses utensílios. Lembrando de novo, a ideia dos utensílios é você unir a função de algo, a forma de um objeto, e dar a essa forma uma função. Então para os homens do Paleolítico era além do que você simplesmente pintar uma parede, você fazer um grafite na parede. Ia no sentido mágico de você conseguir alcançar a caçada bem-sucedida, para que nenhum membro do grupo morresse durante as caçadas. Há ainda uma outra pesquisa, que não feita por Jansson, mas que é muito interessante também, que coloca esse homem dentro de um ritual.
Então vamos dar uma olhadinha agora no mapa da caverna. Como vocês estão vendo aí, é um grande corredor com algumas galerias, né? Dentro dessas galerias, que a gente pode ver, existem vários animais. Por exemplo, a galeria principal dos touros, a galeria dos felinos. Entende-se também que é como se fosse um rito de iniciação, aonde o jovem entraria e conheceria pouco a pouco essa caverna dentro de ritos de iniciação. É uma das hipóteses também prováveis. Jansson defende mais a ideia da arte mágica, a arte que vai ser feita em especial para uma caçada. Ao mesmo tempo, a gente pode parar para pensar um pouco que o que foi usado para atingir, para fazer a construção, por exemplo, desse touro, né? É a ideia também da caçada bem-sucedida, aquele que caçou, né? Conseguiu sucesso em sua caçada e volta para a caverna. Dentro da caverna, o que nós vemos muito? Existiam já velas sendo produzidas ali dentro, cunhas, né? Onde você conseguia colocar determinados elementos para servir como vela. E não só isso, resto de ossos. Entende-se que esses homens traziam carne para dentro da caverna. Provavelmente eles não moravam ali, mas eles tinham uma longa estada, porque era uma caverna bem apertada, onde não seria possível viver dentro dela. Mas sabe-se que alguns homens passavam muito tempo dentro dessa caverna. Então, de alguma maneira, essa caçada que eles tinham, essa busca por colocar na parede a sua caçada, tem uma coisa nossa ainda. Por exemplo, quando a gente termina com alguém e a gente tem a foto, né? A foto do amado, a foto da amada, a gente rasga essa foto. É um ritual que nós temos aí de dizer, olha, algo se acabou, algo se define algo. Então a ideia de você transmitir essa imagem na parede é como se você estivesse dando fim à alma daquele animal. E sejamos francos que naquela época ainda não existia uma divisão como nós temos hoje do nosso ego de ser humano, de homem e animal. Né? Não existia esse estudo sobre o ser humano, não existia esse estudo sobre o ego humano referente a isso. Então, de alguma maneira, eles estavam provavelmente libertando a alma desse animal, assim como nós perdoamos como quando rasgamos a foto ali do ente querido, que um dia já foi amado, então nós colocamos fogo numa roupa. É uma maneira de nós expurgarmos um sentimento. E aí entra talvez a ideia de Aristóteles mais lá pra frente sobre o sentimento da catarse, que é exatamente isso, você expurgar um sentimento através da arte. Né? Essa mulher, né, mais ou menos aí dos seus 12 centímetros, com as ancas extremamente largas, seios fartos, ela funcionaria como um amuleto, mais ou menos, de fertilidade. Só que a gente repara também uma coisa no ser humano, voltando ao contemporâneo. É uma forma exagerada. Talvez a mulher do Paleolítico não fosse esse tipo de mulher, como talvez não seja mesmo. Uma mulher muito gorda, na verdade. Né? E considerando que nós estamos ainda numa vida onde o homem e os animais selvagens não se diferem muito, os homens são caçados pelos animais, uma mulher desse tipo não teria muito êxito. Mas existe algo interessante em nós, seres humanos, nós exacerbamos a imagem. É mais ou menos como se nós sempre tivéssemos em torno da imagem perfeita para um período. Vou dar um exemplo básico. Indústria da moda hoje, essa magreza absurda, nenhuma mulher é magra como se espera que ela seja, como nós vemos em passarela, mas nós colocamos um padrão de ideal de beleza. Esse padrão de ideal de beleza acontece na Vênus de Willendorf, ela é um padrão, ela não é a representação da mulher em si, o padrão de beleza feminino, mas ela é o padrão idealizado da mulher pré-histórica lá do Paleolítico. Então, com esse artefato, a gente consegue já entender uma das características principais do ser humano, que é o quê? Nós temos a ideia sempre do ideal das coisas, criar os ideais. Platão fala sobre esse ideal mais lá pra frente na Grécia, mas no
Paleolítico a gente já consegue observar coisas bem interessantes, como por exemplo essa imagem. Não é só a Vênus de Lendorf, existem diversas Vênus, como vocês podem ver aí. Tem uma pesquisa em torno dessas Vênus, são essas mulheres. Mas o que mais chama a atenção é que ao longo de todo o tempo, nós seres humanos buscamos um ideal, o ideal de beleza. Hoje, na nossa sociedade contemporânea, nós temos nossos ideais. Mais pra frente, haverão outros. Mas, em essência, a gente ainda carrega isso dos nossos ancestrais. O que vai diferenciar o homem do Paleolítico para o homem do Neolítico? Eles continuam usando a pedra, a diferença é que eles aperfeiçoaram o jeito de usar a pedra, né? Então melhoraram a maneira de elaborar suas ferramentas. E existe uma ruptura ainda dentro do Paleolítico para o Neolítico, porque o Paleolítico, o homem ainda era nômade, caçador e coletor. Pro Neolítico isso já vai ser diferenciado. Ele já começa a dominar os grãos, ele começa a produzir grãos e a domesticar animais. Existe uma história muito legal sobre a domesticação do cachorro. Vou contar bem rápido aqui. Acabei vendo esse vídeo, acho que eu vi em Discovery, alguma coisa assim. Antigamente os homens andavam, né, eles eram nômades e os lobos andavam atrás desses homens comendo os restos que eles iam jogando pelo caminho. Então os homens se abrigavam no frio da caverna, eles matavam, caçavam, preparavam aquele animal morto dentro da caverna e iam jogando os ossos para fora. E nisso os lobos iam comendo. E aí surge a domesticação canina. Muito interessante a história. Então dentro do período lá neolítico, o homem ele vai conseguir domesticar alguns animais e ele começa a fazer já um processo de agricultura diferenciado. No Neolítico ainda, a gente tem essa construção aí fantástica, Stonehenge, no sul da Inglaterra. Stonehenge ele é produzido, né, ele é feito nesse período neolítico, só que o mais incrível, ele segue alguns padrões, parece de acompanhar o nascimento do sol. Toda a face dele é voltada para o dia, mais ou menos dizer qual vai ser o dia mais longo do ano de sol. Parece que houve um cálculo ali, que os caras do período neolítico já estavam observando os céus, né? E provavelmente eles observavam os céus porque eles queriam dominar melhor a agricultura, eles já estavam plantando, fazendo plantio ali na Inglaterra. Dizem outras fontes teóricas aí, também seria um local para cerimônia de sepultamento, Stonehenge. Se sim, existe uma questão muito engraçada também nossa, ser humano. Nós seres humanos, nós temos essa questão de fazer o ritual de passagem, fazer o sepultamento. Não é a cultura paleolítica, a cultura neolítica, depois a gente já vai ter lá no Crescente Fértil, Mesopotâmia, norte da África, uma cultura funerária muito grande com os egípcios, né? A ideia de acreditar num Deus, mas isso é mais lá pra frente. Então, Neolítico. A ideia do Neolítico, basicamente, a gente tem a construção do Stonehenge, os caras colocando megalitos que ninguém entende o porquê. Alguns dizem que ET, né? Eric von Däniken provavelmente diz que aquilo lá é obra de um ET, mas a gente não pode confirmar isso, não é fato científico. Bom, além de a gente falar desse contexto que acontece ali na Europa, sudoeste da França, norte da Espanha em Altamira, ou sul da Inglaterra em Stonehenge, a gente tem também a arte primitiva acontecendo nas Américas, a gente tem a arte primitiva africana, subsaariana acontecendo, nós temos a arte totalmente oriental, mas não dá pra falar isso num único vídeo. Eu tenho que cortar o tamanho dos meus vídeos, que andam muito longos. Esses vídeos vão ser feitos posteriormente, conforme eu for estudando, vendo, e aí eu vou colocando os vídeos. Eu pretendo separar América, África em um bloco,
asiático pra gente poder conversar sobre isso, a arte indiana, que eu acho fantástica, que se fala super pouco. Então eu vou dar uma estudada mais no conteúdo, vou ver o que tem, o que tem de bacana. E é isso. Adendos e ademais, podem deixar os comentários, as correções, que aí eu vou corrigindo com o tempo. Beleza, pessoal? Grande abraço e espero que vocês tenham aproveitado essa aula.